Bom dia, nono ano. Hoje a nossa aula vai ter como tema o capítulo 6, a Era Vargas, tá? Eu fiz um resumo dos principais fatos, tá? Primeiro eu vou ler aquele adendo que vem sempre na primeira folha do nosso trabalho, tá ok? Tá assim no livro, ó. Sob a liderança de Getúlio Vargas, com a Revolução de 1930, teve início um governo de coalizão que reunia diferentes setores da sociedade brasileira, rompendo com o domínio das oligarquias, lembra? Dos coronéis, né? O voto de Cabresto. Oligarquias cafeeiras, paulista e mineira, né? Que era a política do café com leite. Tudo eles é que comandavam, tudo eles que estavam na hegemonia do poder. Tá legal? Getúlio Vargas recebeu o poder em caráter provisório, não era ainda ele direto ali, tá? Mas permaneceu nele até 1945, ora por via constitucional, ora como ditador. Um golpe, né? Para se manter no cargo, Vargas atraiu para si o apoio de vários grupos sociais, como parte dos integrantes do movimento tenentista, lembra? Dos tenentes? Que foi incorporado ao governo. Porém, aqueles que defendiam reformas mais profundas, como Luiz Carlos Prestes, foram presos e silenciados. Esses aí eram contra o governo, então foram presos e silenciados. Foi a única maneira, tá? A burguesia industrial e a classe média urbana também apoiaram o regime, assim como as oligarquias ligadas a outras atividades agrícolas, que não a cafeicultura. Todos tinham a expectativa de obter maior participação nas decisões governamentais, em especial na área econômica. Todo mundo queria uma fatiazinha desse bolo aí, né? Todo mundo queria um pedaço, como é moda agora falar, dessa pizza, tá? E o que eu fiz? Para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu fiz um resumo dos principais fatos. Nós vamos falar do governo provisório de 1930 a 34, o governo constitucional, o Estado Novo e a Constituição de 1937 e a ditadura Vargas, o Estado Novo. Tá tudo na nossa matéria. Então eu fiz um resumo para ficar mais fácil o nosso trabalho. Já falei da Revolução, agora eu vou começar a falar do governo provisório. Tá ok? Vamos lá. O governo provisório compôs um ministério com representantes das forças políticas que haviam apoiado Getúlio Vargas, claro, né? Fechou o Congresso, os legislativos estaduais e os partidos e indicou os tenentes para o cargo de interventores dos estados. Acabamos de falar sobre tenentismo, né? Além disso, enfrentou a crise econômica tomando medidas para proteger a economia cafeeira, comprando produto para estocagem e sua valorização. O que ele faz? Ele estoca. Quando esse café aumentar, essa valorização aí, ele vai vender mais caro. Tá? Em 1931, começou a queimar os estoques excedentes de café, medida que conteve os efeitos da crise na economia brasileira. Ele começou a queimar isso daí. É, teve essa medida porque para conter os efeitos da crise na economia brasileira, que estava entrando em crise a economia, tá? Em 1932, os paulistas começaram a questionar a demora para a formação de uma constituinte e uma nova constituição. Fizeram a Revolução Constitucionalista. E apesar de derrotado nos campos de batalha, pressionaram Getúlio Vargas a convocar a Constituinte. Aí vamos ver. A Constituição de 34. A Constituição de 34, gente, era predominantemente liberal democrática. Foram instituídos o voto secreto e o direito das mulheres votarem, coisas que elas não tinham ainda, tá? Então, o voto secreto, ninguém sabia seu voto. Lembra que na época das oligarquias, os coronéis obrigavam os seus empregados a votarem em quem eles queriam? E eles tinham que mostrar que tinham votado mesmo, tá? Aí vamos lá.
votarem, além da manutenção do presidencialismo e do federalismo, a unidade federal, tá? Ao mesmo tempo, a Constituição aumentava o poder de intervenção do Estado na economia e na política. Essa Constituição dava mais poderes a Vargas, tá? Criou a representação de associações de classes na Câmara dos Deputados, o Tribunal do Trabalho e o direito à liberdade da organização sindical. Não iam ser mais, gente, perseguidos os sindicatos. Eles teriam o direito agora de se organizar. Sindicato dos industriários, sindicato, vamos colocar, dos comerciários, entendeu? Todos eles teriam direito agora. Eles poderiam se organizar. Não seriam vistos mais como coisas ilegais. Nas disposições transitórias, definia que a eleição para presidente no próximo mandato seria feita na própria Assembleia Constituinte. Desta forma, Getúlio foi eleito presidente. Ele foi esperto, né? Ele não fez a Constituição. Então, o presidente para presidente nos próximos mandatos seria feita na própria Assembleia. E quem estava lá? Vargas, né, gente? Agora nós vamos falar do governo constitucional, de 34 a 37. Perdão, gente. Durante o governo constitucional, houve um processo de radicalização política. Por um lado, havia a Ação Integralista Brasileira, AIB, fortemente ligada à ideologia do fascismo, nacionalismo e defesa da intervenção do Estado, e cujo principal articulador era Plínio Salgado, que havia participado da Semana de Arte Moderna de 1922, semana que nós trabalhamos, né? Na aula passada. Os integralistas usavam camisas verdes e faziam a saudação usando a palavra de origem indígena, Anauê, um cumprimento em tupi-guarani. Por sua vez, a esquerda contava com outro grupo político que estava alinhado com as ideias socialistas, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Entre os vários pontos do seu projeto, pode-se citar, gente, a nacionalização das empresas estrangeiras e a reforma agrária. Eles lutavam por essa nacionalização. As empresas estrangeiras vêm para cá e ganhavam somas vultosas. E eles queriam essa reforma agrária também, para que todos do campo tivessem os mesmos direitos. Tá? A intentona constitucionalista de 1935, levante armado que eclodiu em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro, foi articulada pela ANL e, após sua derrota, foram feitas muitas prisões, inclusive de Luiz Carlos Prestes e sua mulher Olga Benário. Por ser estrangeira, comunista e judia, acabou sendo deportada para a Alemanha nazista, onde morreu. Por ela não ser brasileira, ela ser estrangeira, comunista e judia, entregam ela para a Alemanha nazista, Hitler. Lá ela é morta, tá? Aí, gente, em 1937, quando deveria haver a eleição para a presidência por determinação constitucional, o que o Vargas faz? Deu um golpe de Estado. Através da divulgação do Plano Cohen, documento forjado contendo o plano de uma revolução comunista. Era mentira. Ele forjou. Olha a fake news aí, né? Justificando sua atitude em nome da defesa do país contra o avanço comunista. Decretou o fechamento do Congresso, extinguiu os partidos e suspendeu a Constituição de 1934. Aí começa o Estado Novo e a Constituição de 1937. Tá? Depois desse golpe, depois desse fake news do Plano Cohen, começa o Estado Novo e a Constituição de 1937. A ditadura do Estado Novo foi referendada pela Constituição de 1937, que vem reforçar as medidas arbitrárias tomadas no momento do golpe de Estado. Ele usou uma mentira para dar esse golpe, né?
As principais características dessa Constituição era a centralização política, com a extinção do Legislativo e a submissão do Judiciário ao Poder Executivo. Lembra que nós trabalhamos? Legislativo criava as leis. O Judiciário julgava se tudo era procedente ou não. E o que ele faz? É a submissão do Judiciário ao Poder Executivo, além da indicação de interventores nos estados. Quem executava? Não era ele? Não foi um golpe? Ele não se tornou um ditador? Houve ainda um levante integralista em 1938, que resultou no exílio de Plínio Salgado e na desarticulação do integralismo. Não tinha mais seu principal líder, né? Foi a maneira que eles conseguiram desmanchar isso aí. Para consolidar sua posição de ditador, o que Vargas faz? Ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, cujo maior objetivo era destacar a figura do ditador como líder da nação. Ali ele se ufanava, ele era mostrado como o grande salvador da pátria, tá? Só podia se falar coisas boas dele. E protetor dos pobres, ao mesmo tempo, e que controlava através da censura qualquer possibilidade de crítica ao governo, ao governante, que era ele, né, gente? Ele se mostrava como protetor dos pobres. E esse DIP destacava esse ditador como líder de uma nação. E ele dizia que protegia os pobres. Tá? A política de Vargas pode ser definida como populista, sendo ele apresentado como defensor dos interesses dos trabalhadores ao promover direitos tais como férias remuneradas e a consolidação das leis trabalhistas, CLT. Durante esse Estado Novo, o desenvolvimento de setores da indústria brasileira, como o siderúrgico, a Companhia Siderúrgica Nacional, e o hidrelétrico, Companhia Hidrelétrica do Vale São Francisco, tá? Houve esse desenvolvimento, mas houve também coisas erradas, tá, gente? E isso nós vamos estudar depois no Brasil, quando o Brasil entra, o Brasil é a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos voltar a falar de Vargas, tá ok? Aqui termina a nossa matéria desse capítulo. E agora eu vou passar os exercícios. Bom trabalho para vocês, tá legal?